Seja bem-vindo! Se você está vendo a gravação agora desse podcast, eu vou bater um papo com o Walter Stella. Ele é tradutor de conferências com uma ampla experiência em tradução em inglês agro. Vamos saber do mercado lá fora. Como é que tá essa coisa de banimento do dicamba? Tá dando muita injúria nas lavouras, lá causando muita injúria nas lavouras lá nos Estados Unidos. E a gente vai falar de inglês agro também. O Walter é convidado especial aí das nossas aulas secretas no ISA. Hello, hello, hello! Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, obrigado pelo convite, que honra. Que honra, eu que digo isso, nossa senhora, meu Deus do céu, não tenho nem roupa, meu Deus, para esse evento. Inteira, né? Walter, me conta, você é barriguinha verde então em live, Walter? Sou barriguinha verde, primeira vez que estou participando de uma live. Assisto muito a live, mas é a primeira vez que eu participo. Gente, que maravilha, olha só. Estou muito feliz de você ter aceitado bater esse papo aqui com a gente. Walter, mas eu vou deixar você se apresentar para a galera. Fala para a galera quem que é o Walter Stella. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Como a Risa falou, meu nome é Walter, eu sou intérprete, trabalho com isso há 25 anos. Eu sou formado em letras na USP. Eu estudei inglês, francês lá. E depois eu fiz um curso de tradução simultânea de 2 anos e comecei a traduzir. No começo eram assuntos os mais diversos possíveis, né? Era uma época que não existia a internet estava começando. Então todas as pesquisas tinham que ser feitas por dicionário. Não tinha Google para a gente pesquisar. Uau! Pra você ter uma ideia, uns 3 anos atrás eu doei cerca de 50 dicionários que eu tinha aqui em casa, porque agora não precisa mais, né? Agora tá tudo na internet, a gente consegue achar qualquer coisa. E depois... Walter, eu sou dessa época também, hein? Não tinha internet, não, na época. Eu lembro que eu estudava com uma revistinha que eu pedia no correio, demorava 10 dias para chegar de São Paulo, Speak Up. Você deve conhecer Speak Up. Conheço, opa. Com certeza. Hoje em dia é muito mais fácil você aprender idioma, né? Depois disso eu adquiri espanhol também, então eu trabalho com esses 3 idiomas, né? Inglês, francês e espanhol. Mas obviamente o grosso do trabalho é com inglês. Mas, Walter, me conta, tá do sangue, assim, como é que foi essa coisa? Porque você, eu sei, acho que, eu não sei se o pessoal sabe aqui, você iniciou esse mercado, assim, abriu esse mercado de tradução de conferência, porque o pessoal não estava muito, você me contou aquela história, o pessoal não estava muito habituado, assim, a fazer uma coisa mais profissional. Conta pra gente, como é que foi esse processo? Na agricultura realmente não tinha. Obviamente, com tradução de conferência sempre existiu aqui, né? Mas na agricultura, o que as empresas faziam? Elas levavam seus clientes para o exterior e aí chamavam alguém da própria empresa, às vezes um agrônomo, às vezes até um diretor, para fazer a mediação do bate-papo entre os participantes e a universidade, ou o produtor, ou a cooperativa, ou uma UBS que se visita lá nos Estados Unidos. E era uma coisa assim, a pessoa falava, esperava, traduzia de maneira reduzida, porque não eram profissionais da tradução, até que um dia a Monsanto me chamou para fazer uma viagem para os Estados Unidos e eu levei uns aparelhos portáteis que a gente levava a campo, então as pessoas não precisavam ficar grudadas para ouvir a tradução, elas podiam se afastar, dar uma olhadinha na lavoura enquanto isso, porque no campo, como você não tem interferência de ondas de rádio, o alcance desse aparelhinho chega a uns 100 metros, mais ou menos. E aí uma pessoa foi falando para outra, uma empresa falando para outra, e eles decidiram começar a contratar intérprete profissional. Só que eu apanhei muito no começo, né? Porque até eu conseguir adquirir o vocabulário da área, foram uns longos. Walter, e me fala uma coisa, que loucura, hein? Vocabulário de inglês agro, que loucura é essa, gente? É muito... Walter, agricultura, pecuária, é um assunto tão amplo. Você falar de repente, do soil pit ali, das layers, das camadas de solo, dessa coisa toda, como é que funciona essa pré-preparação, assim, para a tradução, de repente, ali, que você tá a campo ou você não sabe, de repente, o que o pessoal vai falar, ou você já faz tem um rehearsal ali, um ensaio ou não? Não tem, Isa.
Assim, obviamente, com o passar dos anos, você vai ganhando experiência e você vai acumulando vocabulário, mas mesmo assim eu coloco tudo no computador, todas as áreas que eu traduzo, eu vou criando um glossário. Hoje em dia, obviamente, a maior parte dessas palavras eu já incorporei, mas antes de viajar ou antes de fazer algum trabalho naquela mesma área, eu dou uma lida de novo para dar uma refrescada na memória, por exemplo, o nome das pragas, ou os nomes das invasoras, então eu dou uma olhadinha no nome científico, qual que é o nome comum. Porque às vezes a pessoa menciona o nome científico lá nos Estados Unidos, porque o nome comum é muito diferente, e aí, se eu falar o nome científico para um agricultor aqui, muitas vezes ele não sabe. Se for um agrônomo, tudo bem, mas se for um produtor rural, eu tenho que usar o nome comum. Né? A mesma coisa para as moléculas, enfim. Você sabe o que eu notei, Walter, lá nos Estados Unidos? Inclusive o Túlio, a gente conhece o Túlio do GAPS, Túlio estava lá nos Estados Unidos participando de um evento lá e ele estava assistindo a uma palestra e o pessoal usa muito nome comum. Eu falo para os meus alunos que o agrônomo brasileiro dá show em nome científico, porque eles são acostumados com o nome comum lá nos Estados Unidos. É verdade. Obviamente, tem níveis diferentes de agrônomo, né? Mas muita gente, você fala assim, o brasileiro fala mofo branco, se eu falar esclerotínia, a pessoa pode ficar na dúvida na hora, mas os brasileiros tiram isso de letra, com certeza. O pessoal brasileiro é muito bem qualificado. Eu acho bacana. Deixa eu seguir meu roteiro aqui, que a gente, essa 1 hora, eu queria que fosse milhares de horas, porque eu sou sua fã. Já te falei isso. Me conta aqui, você pode dividir alguma situação inusitada de traduções, assim, ou situações engraçadas que aconteceram na sua carreira? Tem quanto tempo já traduzindo para o agro? Para o agro, quase 20, Rízia. Ô, louco, meu! Uau, que bacana, é muita experiência, hein? No começo eu apanhei com coisa que é básica, né? Você chega num produtor e alguém pergunta assim, você usou micro? E o único micro que eu conheço é um computador. Porque a parte mais importante é micronutriente, né? Ou se falar, a pessoa falou... Claro que hoje em dia a pessoa começa uma frase, eu já sei o que ele vai perguntar. E provavelmente sei grande parte da resposta, porque não muda muito, né? São muitas viagens por ano, há tantos anos. Então você vai ficando esperto, mas no começo eu apanhei até com isso. Ou então, uma vez que alguém perguntou, você teve problema de fito? Eu falei assim, cara, que diabo que é fito, né? E a parte mais importante da palavra, que é toxicidade, não se fala, só se fala fito, né? Em inglês é o contrário. Em inglês só se fala a segunda parte. Ou você fala injury, ou você fala toxicity, né? Herbicide injury. Porque phytotoxicity é muito longo, né, para falar isso. A pessoa fala plant, talvez, né? Plant toxicity. Você sabe o que é uma que aconteceu comigo, Walter, e tem a ver com pronúncia do inglês? Essa foi lá nos Estados Unidos, eu num jantar lá com uma amiga minha americana, e essa eu conto para os meus alunos, aí eu coloco no exemplo de falar de terço médio, terço inferior e terço superior, porque o TH a gente não tem ele em português. Então o TH tem 2 sons, né, fonéticos no inglês. Eu estava no jantar com o pessoal mais velho, os amigos da mãe da minha amiga americana, né, da Kimberly. Aí eles perguntaram, where are you from, né? Aí eu falei, I'm from Brazil. Oh, can you tell something about Brazil? And I say, Brazil is a third world country. Is a third. Aí eles começaram a rir, Walter, caíram na gargalhada. Repete. Eu falei, Brasil is a third. E continuava falando isso e pediram de novo para eu repetir. Eu falei, gente, tem alguma coisa aí, né? Por quê? Porque eu tô falando que o Brasil é um país de merda, né? Third, né? Você tem que colocar a língua entre os dentes e soltar um soprinho, senão não sai o TH, né? Third. E essa foi assim, inclusive o japonês eles falam que esse som meio nasal aqui, eles não... Think, eles não falam think, third, não fala assim, aí sai third, sai sempre merda, né?
Essa é interessante. Eles riem da gente, viu? Eles morrem de rir, eles adoram. É verdade. Walter, mas vamos lá. Como tradutor, seu ouvido está sempre afiado, né? Você pode passar umas dicas aí para o pessoal para melhorar o listening da galera? Tem algum macete assim que você poderia revelar para gente? Olha, é um pouco complicado, viu? Antes de ser intérprete, eu dei aula de inglês, né? Isso 25 anos atrás. Então, você conseguir estudar um pouquinho a fonética do inglês, que não é muito complicada, não. Se você aprender os sons básicos, isso ajuda bastante a você poder identificar. Só que hoje em dia, com todos os recursos que você tem, ficou muito mais fácil. Tem um site que eu gosto muito, eu não sei se o teu pessoal conhece, que é o Glish. Acho que você até mencionou outro dia. Esse Glish é muito legal. É só colocar G-L-I-S-H e a primeira entrada que aparece já é esse site. Então, o que você pode fazer? Esse Glish é assim, você escolhe, inclusive, qual idioma você quer pesquisar. Ah, tá, o Youglish, né? Eu chamo do Youglish. É o Glish mesmo, é? É o Youglish. Então, qualquer expressão que você queira, que você tenha ouvido em inglês, que você não está muito seguro sobre a pronúncia, você digita lá e vai aparecer, sei lá, às vezes milhares de vídeos que existem na internet em que eles usam essa expressão, essa palavra. E o que é mais legal é que você tem a legenda embaixo, inclusive marcada a palavra que você digitou. E aí, como você consegue ouvir muita gente falando aquela palavra ou aquela expressão, te dá uma percepção melhor, né, de como aquilo tem que ser pronunciado. Porque, às vezes, num contexto de sala de aula, fica uma coisa muito didática e a pessoa fala muito devagar. Só que uma frase é como a gente, né? Você imagina, para um estrangeiro aprender português, é triste, porque a gente corta muitos sons. Os brasileiros costumam falar que americano engole as coisas. Não, nós engolimos muito mais do que eles, né? Ninguém no Brasil hoje fala você está. Todo mundo fala você tá. Ninguém fala você quer. Você fala você quer. Para o estrangeiro entender isso é muito difícil. E um negócio que eu acho muito difícil para o estrangeiro, porque a gente convive bastante com estrangeiro, as palavras, a gente já sabe que é a mesa, eles não sabem se é o mesa, a carro, por quê? Porque o artigo definido the, a gente tem 4, né? O, a, os, as, e eles têm só um, né? O the. Exato. Então, e uma coisa que eu acho muito interessante é a irregularidade do inglês, Walter. As vogais, por exemplo, a vogal A, ela tem até 6 sons possíveis. Eu explico isso para os meus alunos. Não tem regra, por exemplo, inclusive perguntando para americanos, eu não sei, é assim. E como a gente também no português, né? A gente fala português, tem muita gente que fala bem português e não sabe por que fala daquela maneira. Qual que é a regra por trás daquilo? A pessoa não sabe, mas fala corretamente, né? Tem algumas regras, assim... por que é mais difícil para a gente, falante de português, aprender inglês? Foneticamente falando, as vogais são mais complexas. Em português, o som de vogal, a gente tem 7. A gente tem A, E, I, O e U. Em inglês, são 12 sons vocálicos, que são sons que a gente não conhece, porque não fazem parte do nosso, da nossa fonética, né? Então, às vezes, é mais difícil. Mas depois que você estrutura... vou te dar um exemplo simples. Todo mundo tem a tendência de achar que tudo que tem a letra A em inglês vai ser EI, né? Um erro muito engraçado que acontece às vezes, eu não entendo por quê. Você pergunta para a pessoa que fala um pouquinho de inglês, como é que você fala maçã? Apple. Como é que se chama a loja que vende o celular, o computador? Apple. Now the world don't move to the beat of just one drum. Por que você falou Apple? Você falou Apple, que é a fruta. Mas tem algumas regras. Por exemplo, Apple se escreve com 2 P's. Então, toda vez que o A vier antes de 2 vogais iguais, a pronúncia dele nunca vai ser a pronúncia do alfabeto. Nunca vai ser EI, né? Outra dica. Toda vez que o A não for... Quase sempre, claro que toda regra tem exceção. Toda vez que o A não for a tônica da palavra, a pronúncia do A também não é EI, é A. Que é o schwa, né? Que é o schwa, exatamente. É o famoso soquinho no estômago, né?
Mas, olha só, mas, por exemplo, você ouviu essa praga, o mosquito galhador da soja, o mosquito... É o galhador da soja, né? O gall midge. Não conheço. Essa eu não conheço. Esse é o gall midge, é o mosquito laranja, mosquito galhador. Anotando aqui. Ela voltou agora, um tempo atrás agora. Então, o azinho, por exemplo, aí as pessoas vão falar gal, né? Aí eu brinco, eu falo, não é gal, da Gal Costa. Eu vi o menino correndo. Aí o azinho tem um som de ó. Aí você fala gall midge. E aí tem várias coisinhas assim que a gente vai falando nesse sentido, mas eu sou apaixonada no inglês, assim como você, desde criança. Eu acho que eu nunca me imaginei fazendo mais nada do que fazer algo ligado ao inglês. Mas a minha pegada, por exemplo, eu não posso nem me comparar nem um pouquinho com a sua parte de tradução, né? Quando eu traduzia, né? Porque você tem toda uma parte profissional ali, você tem toda uma técnica ali que envolve. Então eu fiquei no negócio de ensinar. Eu sou apaixonada por essa coisa de ensinar. Você sempre foi naquela linha de fazer essa tradução. Conta pra gente isso. Assim que eu fui fazer o curso de interpretação, na verdade, eu mesmo acabo falando, quando as pessoas perguntam o que eu faço, eu falo que eu faço tradução simultânea, porque a expressão ficou meio cristalizada, todo mundo fala tradução simultânea, mas a rigor, tradução simultânea não existe, porque tradução é só escrita, tudo que é falado é interpretação. Então, bacana, hein? O correto seria falar interpretação simultânea, não tradução simultânea. Mas como todo mundo fala, até eu falo isso. Quando eu fui fazer o curso de tradução simultânea, de interpretação simultânea, que é esse curso de 2 anos, a primeira vez que eu entrei numa cabine de tradução, e lá, obviamente, a gente estuda técnicas de tradução, mas a primeira vez que eu entrei numa cabine, eu pensei comigo, não, eu nasci para isso. É isso que eu vou fazer mais da minha vida. Sério? Foi esse clique, assim, paixão à primeira vista? Eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer pro resto da vida. O que você sentiu ali? O desafio, porque você tem uma fração de segundos ali para decidir. Ontem à noite, por exemplo, eu traduzi um congresso médico. Ou você sabe, você não tem como enrolar. Porque se você não conhece estruturas anatômicas, se você não conhece os dispositivos médicos que o médico está demonstrando lá, você não consegue nem repetir o nome do procedimento, da estrutura, enfim. Né? Porque alguns nomes em medicina são nomes muito longos, ou até nomes de medicamentos, você tem que conhecer. Mas tem muito a ver com o latim, não tem? Esses termos em medicina? Alguns sim. Por exemplo, se você falar assim, uma colicistectomia laparoscópica. Então, os termos médicos, eles funcionam muito, como você falou, do latim. Então, você tem uma raiz, muitas vezes um prefixo e quase sempre um sufixo também. Então, tudo que é coliciste vai ser relacionado à vesícula, sempre. Ectomia é retirada, né? Então, colicistectomia, a retirada da vesícula. Lapar é abdômen. Oscopia é você visualizar através de. Então, é uma retirada da vesícula através de um orifício no abdômen. Isso é uma colicistectomia laparoscópica, quando alguém falou que tirou a vesícula. Dear God. This is crazy. How can you do that? E assim, por exemplo, tudo que é rim vai ser nefro. Tudo que for, por exemplo, it, ou é inflamação ou é infecção. Tudo que é patia é doença. Por exemplo, vasculopatia, que é o caso do Covid agora, né? O Covid, na verdade, não é só mais deixou de ser uma pneumonia, que é o que se acreditava antigamente. Hoje ele é considerado uma vasculopatia até periférica, uma doença dos vasos. Né? Entendi. E você faz a tradução de cirurgias, de tudo, assim, que está acontecendo em momento real, você fazendo a tradução ali. Cirurgias de várias tive algumas não é o Grey's Anatomy, né? Não é nada disso, né? É vida real, né? Não, mas a gente, assim, obviamente, eu não estou no centro cirúrgico, porque nem é permitido. Mas existe alguém filmando a cirurgia e essa cirurgia sendo transmitida, em geral, num hotel, numa sala cheia de cirurgiões. Ai, que bacana.
e o cirurgião está descrevendo o que ele está fazendo, e você tem que traduzir para aquela plateia de médicos que está ali observando. Então você tem que tomar muito cuidado, porque na verdade todo mundo lá é médico, menos você. Assim como nas viagens, com muitos dos grupos agrícolas, né? Todo mundo é agrônomo, menos você. Você tem que tomar Exatamente. cuidado de usar uma terminologia que seja condizente, né? Exatamente. Isso é muito bacana e isso é uma coisa interessante que eu queria falar aqui com você. Por exemplo, tem gente que fala assim, tem agrônomos que falam inglês, só que ele não sabe passar para outra pessoa como é que ela vai poder aprender aquilo para ela poder aplicar. Aí entra a parte do professor, né? Então, não necessariamente nós, por exemplo, precisamos ser um agrônomo para poder ensinar. Inclusive, eu falo isso porque eu já estou 8 anos no setor e posso dizer que já tenho milhares de alunos que podem falar, não, a professora Risa não é agrônoma, mas ela tem a capacidade de me ensinar a eu ser a minha melhor versão para eu poder executar o meu trabalho. Inclusive, já tive alunos que nunca haviam estudado inglês antes e passaram em mestrado, foram fazer doutorado na Austrália e a lista vai crescendo. E alunos que nunca haviam estudado inglês e estão agora lá nos Estados Unidos fazendo estágio lá. Então, isso é bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, não é? A gente não precisa ser aquela profissão para poder fazer a tradução ou poder ensinar, né? Mas o que é bacana é que você funciona como ponte para as pessoas, né? Isso. E um ponto muito importante é você usar a mesma terminologia que as pessoas usam. Uma coisa que eu presto muita atenção, por exemplo, se eu estou traduzindo em qualquer contexto fora do Brasil, e eu uso uma palavra específica, só que aí eu percebo que na resposta a pessoa não usou aquela palavra que eu usei, usou uma outra, ou usou a frase de uma maneira diferente. Eu anoto na hora, eu puxo meu celular, pego o bloco de notas lá e já anoto como que a pessoa chamou aquilo, a maneira como ela estruturou a frase, para que na próxima vez a minha tradução pareça como o que a pessoa falou, para que fique uma coisa bem natural, né? Agora, um ponto que você levantou aí das pessoas trabalharem fora, viajarem e tal. Linguagem é poder. Então, Sim. se você está se comunicando com um estrangeiro e você cometer erro de gramática, ele não vai te corrigir. Se você falar nós vai, nós foi, em inglês, que dá para cometer o mesmo tipo de erro, né? Gramaticalmente falando, ele não vai te corrigir. Você passou a sua mensagem. Agora, se você conseguir manipular melhor a linguagem, você tem um poder de convencimento muito maior. Você, inclusive, transmite mais credibilidade se você conseguir transmitir bem a sua mensagem. Eu falo isso para os alunos, por exemplo, vai participar de conferência lá fora, você é um pesquisador, se você errar os macro e micro, a pronúncia, em vez de falar nitrogen or sulfur, é engraçado isso, né? Perde um pouquinho da credibilidade. É um preconceito, assim. Você sabe que acontece isso, né? Acontece isso em português, né? Eu acho que quanto melhor você conseguir transmitir a sua mensagem com precisão linguística, mais credibilidade você passa a ter. Mesmo porque as pessoas pensam que você teve que se dedicar para melhorar o nível de comunicação naquele idioma, né? E isso é uma coisa que as pessoas sempre percebem, né? Quando alguém fala bem, ou mesmo um gringo quando vem para cá, quando o gringo fala bem português, a gente fica impressionado. Porque a pessoa pode falar o seguinte, o que é importante é só me comunicar. Tá certo, até certo ponto sim. Agora, se você tiver pretensões de galgar posições mais altas, você vai precisar de uma estrutura linguística mais afiada. Isso é palavra de agrônomo. Agrônomo adora falar galgar, né? Alinhar, galgar. Walter, mas deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, ó. Tem muita gente que pergunta se é difícil, você viaja há muitos anos aí lá pra fora, se é difícil para um profissional brasileiro arrumar um emprego lá fora, as empresas aplicarem para a pessoa trabalhar lá, por exemplo, na área agronômica. O que você fala disso pra gente? É muito mais fácil você mesmo tomar a iniciativa e você correr atrás. Eu acho que a estágio é uma coisa muito mais fácil, sobretudo se você quiser trabalhar com a mão na massa. Aí fica muito mais fácil passar um período lá nos Estados Unidos. Eu não tenho muita experiência com pessoas que vão para trabalhar, por exemplo, em escritório nas empresas. Agora, com certeza existem caminhos aí que você pode utilizar para pelo menos conseguir um estágio de uns 6 meses. Mesmo que você tiver que trabalhar numa propriedade rural, né?
Eu acho que essa experiência de como é que é a vida lá, quais são as diferenças culturais e tal, e mesmo porque nos finais de semana você vai interagir com as pessoas, e Sim. eu acho muito válida. Você acha que às vezes trabalhar em uma multinacional facilita o caminho ali, por exemplo, você trabalha em uma grande multinacional no Brasil e de repente você tem esse sonho de trabalhar lá fora, você acha que ali dentro da empresa dá para ir escalando ali? Já foi muito mais fácil. Hoje em dia as empresas estão evitando ao máximo expatriar funcionários, né? Porque expatriar significa pagar todos os custos de mudança, etc. Sim. Agora, algumas grandes empresas ainda oferecem algumas oportunidades de troca de profissionais de um país para outro. Essa mobilidade, hoje, eu acho que ela é bem menor, mas, obviamente, mesmo sendo menor, ela existe, e quem vai ter mais chance é quem consegue se comunicar melhor. Não só quem tem o conhecimento técnico mais aguçado, Sim. mas quem se comunica melhor, quem vende melhor o seu peixe. É verdade, verdade. E Walter, esse ano está cancelado, né? Os eventos nos Estados Unidos, né? Tem alguma coisa marcada já para 2021? Para 2021 tem bastante coisa já. Tem muita empresa apostando. Eu recebi um pedido semana passada de uma viagem já para fevereiro, mas a empresa já deixou claro que se por acaso não tiver vacina ou se as condições ainda estiverem muito ruins, que eles vão transferir para agosto. Mas tem muita empresa já se movimentando, porque ficou toda essa... Eu tinha já confirmados para 2020 pelo menos 10 viagens. Eu faço uma média de 20 viagens por ano para o exterior. Eu fiz duas. Uau! Eu fiz uma para os Estados Unidos em janeiro, fui pela Precision. A Precision faz uma conferência de inverno todos os anos, que é muito legal. E em fevereiro eu fui para a Colômbia trabalhar também com agricultura. Aí entrou março e todas as viagens que estavam programadas foram canceladas. Então esse ano não rola nenhuma, com certeza. A Farm Progress agora vai ser online, né? Eu recebi um convite. Eu recebi inclusive um pedido para traduzir 3 dias da Farm, acho que é de 15 a 17 de agosto, se não me engano, ou algo assim. Porque, em geral, a Farm é na última semana de agosto, né? Mas eu tenho a impressão que eles... Posso estar enganado, que eu não lembro de cabeça as datas agora, mas eu recebi um pedido para traduzir as apresentações durante 3 dias da Farm. Você vai fazer, então, esse ano, né? Eu espero que eles fechem comigo, né? Não sei se estão orçando com mais algum profissional, mas... entendi. Provavelmente eu vou traduzir. Tá. Walter, conta pra gente. Você é convidado do ISA, você vai participar. Eu quero agradecer de novo por você ter aceitado o meu convite de compartilhar seu conhecimento com os alunos do ISA. Fala um pouquinho, você vai falar um pouquinho na sua aula também do banimento do dicamba, né? Vai ser um dos tópicos da sua aula secreta. Me conta, eu li alguma coisa sobre, acho que nunca teve tanto problema de injúria agora, justamente por esse banimento do dicamba nos Estados Unidos? Eu não vou falar propriamente do banimento do dicamba, mas vou falar de todas as questões envolvidas com as duas moléculas, tanto o dicamba quanto o 2,4-D. Né? As questões de tecnologia de aplicação, questões relacionadas a tudo. Em inglês se fala muito de desvio do alvo, né? Off-target movement. E aí, com desvio do alvo, a gente tem 2 tipos. A gente tem a volatilidade e a gente tem a deriva. Então, a gente vai falar desses 2 tipos de desvio de alvo. Quais são os requisitos hoje que valem tanto para dicamba quanto para 2,4-D? De limpeza de tanque, questão de distâncias de segurança, quais são os testes que se faz para medir deriva, para medir volatilidade, se existe efeito residual de um produto do outro, qual a porcentagem de injúria, em geral, você tem na plantação. Essa injúria significa necessariamente perda de produtividade ou não. Tudo em inglês, né? Tudo em inglês. Mata essa professora do coração, não, que a professora morre aqui. Nossa, que maravilha, hein? Inglês avançado, né? Assim, a pessoa tem que ter um certo nível de inglês para poder acompanhar as terminologias aí, né? Eba, nossa senhora. Walter, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Dicas para os jovens. Eu tenho muitos alunos aí que estão na faculdade, que estão almejando, sonhando com uma vaga multinacional. Você está há muitos anos no setor.
que você diz assim, dica para quem deseja ter uma carreira de sucesso mesmo? Quais habilidades para focar além do inglês? Porque o inglês, a gente trabalha com inglês, sabe que isso é um diferencial, sim, mas já está deixando de ser um diferencial e sendo um requisito importantíssimo ali para você conquistar a vaga. Por quê? Porque o inglês é a língua comercial do agro, não tem como. Você vai prospectar clientes, você tem que falar inglês. O inglês técnico é o inglês, é como se fosse se a gente fosse advogado, é o inglês que é o vocabulário usado ali, porque eu falo em algumas aulas, eu falo, gente, inglês é inglês, é porque o vocabulário que você vai usar para falar de manejo integrado de pragas, para falar de solo, para falar de aplicação, a gente estava conversando sobre aplicação a lanço, na linha, é um vocabulário específico, entendeu? Mas o que você diria para esse jovem, assim, para ter uma carreira de sucesso? Quais habilidades focar além do inglês, né? Olha, Isa, vai depender muito da área que a pessoa quiser trabalhar, né? Porque se você quiser trabalhar com linha de frente, obviamente, desenvolvimento de habilidades interpessoais, trabalho em grupo, flexibilidade, né, que é uma coisa que a gente sempre menciona que os brasileiros têm de sobra, né, que os americanos não têm. Agora, você fala em qual sentido? Flexibilidade. O americano, como você sabe, para ele o que vale é a regra. Ele não sai 1 milímetro daquilo que é a regra. É cultural, né? E muitas vezes a gente tem que fazer certas concessões porque faz parte da nossa cultura. A pessoa, para ela, essa concessão faz parte, inclusive, da decisão de fazer negócios com você, né? Do que trabalhar com uma empresa rígida demais. Porque são tantos imprevistos, e a agricultura talvez seja um dos setores mais representativos dessa imprevisibilidade, porque são tantos fatores que podem dar errado, inclusive o clima. Então, você tem que ter um certo nível de flexibilidade. Aí, saber trabalhar com equipes multidisciplinares e trabalhar com pessoas muito diferentes de você. Porque esse tipo de interação com pessoas que são muito diferentes, elas podem te dar alguns insights que você não teria do que se você só trabalhar com gente que pensa igual a você. Agora, tem gente que prefere trabalhar em área mais técnica, em laboratório, e aí muda totalmente. Você tem que se focar só nas partes mais específicas, né? Responde o Léo aqui, ó. Para aqueles que querem começar a estudar inglês, por onde posso começar? Bom, primeiro, Léo, achar um bom curso, né? Além do curso IS, é claro. Faz toda a diferença, sabe por quê? Se você tiver uma experiência ruim no seu curso, provavelmente você não vai querer ir adiante. Agora, muita gente chega num curso querendo receita mágica. Não existe receita mágica. O que existe é trabalho. O que eu sempre digo para as pessoas é o seguinte: se você não fala nada de inglês, aprender o inglês básico é muito fácil. Porque a estrutura do inglês básico é muito simples em comparação com o português. O que é difícil é a sofisticação do inglês. Isso sim é difícil. Mas o basicão, eu sempre dou esse exemplo, né? O inglês, você fala assim, olha, eu fui, ele foi, nós fomos, eles foram. É tudo igual, né? O verbo é o mesmo para todas as pessoas. Agora, qual que é o compromisso que a pessoa que se dispõe a estudar inglês tem que ter? Não é só ir à aula. Se você acha que vai aprender inglês só indo à aula, você está jogando dinheiro fora e tempo fora. É um compromisso, isso aí é um investimento. E não é só um investimento financeiro, é um investimento de tempo. Então, para cada hora de aula que você tiver, você vai ter que dedicar 1 hora para estudar sozinho. A aprendizagem não acontece durante a aula. A aprendizagem é um processo individual. Ela só acontece depois, quando você está recapitulando, porque durante a aula parece tudo muito claro. Aí você vai fazer o exercício, tem que falar alguma coisa que você não sabe. E é por isso que você tem que estudar depois da aula, porque senão não adianta nada. Então não existe receita mágica. Não adianta você querer falar que eu vou só assistir seriado com legenda. Não. Tem que ter um estudo estruturado. Escutar bastante, né? Eu uso muito o jeito que a gente aprende, mas me conta aqui, você é fluente em 3 idiomas, então, o inglês, o espanhol e o francês? Hoje 4, na verdade, porque eu estudo italiano há 5 anos, então hoje eu falo bastante termo italiano também. Mas, obviamente, o inglês é de longe o idioma com que eu tenho mais experiência e que eu mais uso para trabalhar. 90 e tantos % do que eu faço é inglês. E o francês, Walter? Francês é difícil para aprender? Muito difícil. Mais do que o inglês. Eu pensei em ficar um tempo fora tentando aprender francês, assim, não sei.
que você acha? Você acha que eu deveria, de repente? Se for pelo prazer de falar um idioma, sim. Comercialmente falando, não. Comercialmente falando, eu acho que é mais interessante aprender espanhol e falar espanhol bem. Porque pra gente, por exemplo, não tem coisa mais irritante do que alguém que fica falando portunhol. Cansa muito, sabe? Você ouvir alguém que está falando muito errado, e se você falar 5 minutos, tudo bem. Mas se você for falar uma reunião inteira com alguém falando mal um idioma, para quem está ouvindo e é daquele idioma, é muito cansativo. Entendi, faz muito sentido. Tô pensando em chamar o Luquinha. Você conviveu aqui com o Luquinha? Luquinha é nosso estrategista técnico aqui dos nossos convidados. Eu falei para ele, Luquinha, vamos para a França, fica um pouquinho lá com a Titi quer aprender francês. Eu tô achando que a gente vai ficar só naqueles cafés lá, tomando vinho, né? Antes do meio-dia. Acho que vai ficar mais fácil. Não, e outra coisa que eu diria para quem pensa em ir para o exterior para aprender um idioma, não vá para o exterior com um nível 0 do idioma. Faça alguma coisa aqui no Brasil antes, né? Desenvolva um nível mínimo, porque senão você chega lá tão cru e você não consegue aproveitar tudo aquilo que você conseguiria aproveitar do país se você já falasse um pouquinho. Tem as frases, né, estratégicas, né, que a gente consegue usar, né, melhor, fazer pedidos, né? A gente fala, na verdade, o idioma são milhares de frases, né? Você vai aprendendo milhares de frases e conectando elas, né, dentro de uma... O problema é que se você não fala nada do idioma e só decorar algumas frases, a pessoa vai até te entender, mas você não vai entender a resposta. Exatamente. É o que eu falo que aconteceu comigo. Achava que falava bem. Quando devolviam para mim, Walter, eu sofri tanto quando eu mudei para os Estados Unidos, 2005, mas eu sofri tanto. Sabe? Chegava até a fazer papel de doida, porque... Para de ser doida! Eu mudava as aulas do campus, eu chegava sempre atrasada, eu não entendia onde que era a aula no outro dia. Nossa, foi uma situação muito frustrante. Então eu peguei isso tudo e falei, gente, eu vou empacotar isso para você não precisar passar pelo que eu passei, pelo que eu sofri. Deixa eu te passar as técnicas aqui, os macetes aqui, para você poder sofrer menos. Não sofre igual eu sofri, não, que eu sofri demais, Walter. Nossa... Vou te contar uma hora, você vai rir. Mas deixa eu te falar, o que o Walter de hoje falando isso? Porque se eu pudesse voltar lá atrás, em 2005, falar com a Rízia de 2005, foca em entender a mensagem. O resto é um processo natural, igual você aprendeu o português. Eu faria isso, eu não focaria em treinar. Tem gente que chega e fala, eu quero treinar conversação. Mas você entende quando falam com você? Porque não adianta você falar. Quando eles devolverem, você vai ficar perdido. Entendeu? Eu falaria isso pra mim. Foca em entender a mensagem. Falar vai ser um processo natural. Porque depois de um ano, quando eu saí da faculdade, falei, peraí, eu não tô entendendo, eu não tô aproveitando essas aulas, não tá legal. Aí foi quando eu fui aprender de verdade. Aí eu fui para uma escolinha mais... Na verdade, era uma biblioteca onde tinha tutores americanos que ensinavam gratuitamente. Aí eu comecei a aprender, aí eu fui fazer o TOEFL, aquela coisa toda. Mas um ano depois, Walter, eu voltei na universidade. Tinha um negócio lá, festival internacional, tinha várias danças, eu estudava muito com os árabes e tal, e fiz muitas amizades com árabe. E quando eu voltei a conversar com o pessoal, eu falei, gente... Eu deslanchei, eu estava em outro nível já. Eles estavam no mesmo nível lá atrás, entendendo bem, só que eles não estavam falando. A conversa não estava fluindo. Eu estava falando, e eles falando mais, né? Eu falei, gente, então quer dizer que o negócio é esse mesmo. É focar em entender, o resto é processo natural. Na verdade, a gente tem várias habilidades que a gente tem que desenvolver, né? Assim, a fala, a audição... a escrita e a leitura. Para você ter um desenvolvimento bacana, seria interessante focar em todas elas. Muita gente fala assim, eu não posso pensar em português, tem que pensar em inglês. Você vai pensar no idioma que você conseguir pensar, não é uma escolha. Sim, que você faz. Não, eu falo no início, quando você está aprendendo, porque eu falava bem, só que eu não entendia quando falavam comigo. Aí eu ficava parecendo uma surda. Não, mas é por isso que eu te falo que aprender um idioma é realmente um investimento de dinheiro e de tempo. Né? E você tem que fazer, muitas vezes, atividades que não parecem tão gostosas de se fazer, mas faz parte do dia a dia. Assim, é como moldar alguma coisa, sabe? E aos pouquinhos, e no caso do inglês especificamente, o desenvolvimento é muito rápido. Né? Eu garanto,
Se uma pessoa dedicar um ano, realmente dedicar um ano ao inglês, em um ano ela está falando um inglês básico super legal, se comunicando em qualquer área, sem sofisticar, falando arroz com feijão, mas ela vai conseguir. É verdade. Você fala 4, né? 4 idiomas fluentemente. É muita habilidade, hein, Walter? É muito talento, hein? O que o Walter de hoje diria para o Walter de 15 anos atrás? Olha, para falar a verdade, eu acho que eu fui fazendo as escolhas corretas. Eu sempre fui muito consciente que eu teria que estudar. E quando as pessoas olham para mim hoje, quando acessam as minhas redes sociais, as pessoas acham que eu nasci em berço esplêndido, que eu nasci em família que se falava outro idioma. Não, os meus pais eram analfabetos, mal falavam português. E eu saí de casa aos 11 anos de idade. Eu nunca mais morei com os meus pais. Uau. Então, estudar, para mim, foi a grande ferramenta que me permitiu me desenvolver profissional e pessoalmente também. Mas eu fiz um esforço consciente. Eu tinha plena consciência de que era a educação que ia me proporcionar outras oportunidades. E eu não perdi nenhuma delas. Todas as oportunidades de estudar que eu tive, eu fui atrás, porque era a única solução que tinha na época. Você é da onde originalmente? Sou de uma cidade bem pequena que se chama Bilac, que fica no noroeste do estado de São Paulo, a uns 550 quilômetros daqui de São Paulo, já bem perto, a uns 150 quilômetros da divisa com a MS. É uma cidade de 6 mil habitantes. Bacana. É ralado mesmo, né, Walter? Não foi nada entregue, não, né? É engraçado isso, né? As pessoas olham assim. Quando eu era moleque... Sorte, né? Tinha que catar algodão, na época tinha até algodão ainda, capinar café, fazia muita coisa. Ralado, hein? Hoje você vê o Walter traduzindo para Sandra Bullock, Tom Cruise, Jim Carrey, e a lista vai longa aí, né? E acha que Walter teve sorte, né? É mais fácil pensar assim, né? Bacana. Me conta, por que focar no inglês agro hoje no mercado você acha que é tão importante para o jovem se diferenciar? Bom, primeiro porque com a concentração da indústria, você tem muito menos empresas de grande porte hoje em dia no mercado, né? Com todas as suas consolidações que aconteceram nos últimos anos. E essas grandes empresas que estão por aí hoje, a Bayer, a Syngenta, a Corteva, a Nutrien, são todas empresas internacionais, né? E com certeza todas as grandes oportunidades de trabalho vão surgir para aqueles que souberem se comunicar. Não é que não existe espaço para outras pessoas, existe, mas são espaços que não envolvem essa parte internacional, que para muita gente é uma coisa muito interessante, né? Então, para aqueles que têm pretensão de poder trabalhar com pessoas de outros países, interagir, não só mandar e-mail, mas realmente interagir, a não ser que o mercado passe por uma outra reviravolta, que haja uma cisão dessas grandes empresas, mas não é o que parece que vai acontecer a curto prazo, né? Essa consolidação está cada vez maior da indústria. Então, para se destacar, ter um bom conhecimento agrícola vai fazer diferença. Você acha que o mercado, onde que a bola vai estar? O que você faz a leitura agora, Walter? Em termos de o mercado, a China é um grande cliente, né? Você acha que vai ter alguma mudança no mercado assim? Você acha que a bola vai estar onde? O mercado asiático vai ter uma participação cada vez crescente no comércio mundial, só pelo fato de ter praticamente metade da população do mundo concentrado em 3 países da Ásia. Só com isso ele já tem muito poder. Se você pensar que a China, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, 1 bilhão e 300, se você imaginar que um país como esse tem 20% de classe média, eles têm uma classe média maior que a população brasileira. E a mesma coisa vai acontecer com a Índia em breve. Em termos de abastecimento de produtos agrícolas, os players vão ser sempre os mesmos, né? Tem algumas regiões que adquiriram um pouco de importância, tipo a Ucrânia na produção de milho, mas basicamente quem fornece soja e milho para o mundo hoje? Estados Unidos, Brasil, Argentina, né? Quer dizer, de grande peso. Assim. Algodão você tem um pouco mais de diversificação, mas para essas commodities a coisa vai continuar do jeito que está. Pecuária, Austrália sempre forte, né? Sobretudo abastecendo o mercado asiático, né? Eu acho que eles têm algumas vantagens. Essa proximidade é uma proximidade não só geográfica, mas uma proximidade até um pouco cultural. Acho que pelo fato de eles estarem um pouco mais próximos, eles estão mais acostumados a conviver com essa cultura bem diferente da deles,
e aprenderam, inclusive, a negociar, usando nessa maneira deles, eles têm mais possibilidade de ir com frequência para esses países, para a gente, para lá, você tem que atravessar o mundo, né? Para eles é muito mais perto do que a gente. E o Luiz colocou um negócio aqui, uma perguntinha aqui. Ele conheceu um chinês que fez uma colocação. Seria falta de educação eu vir para o Brasil e não falar sua língua, igual vocês que estudaram mandarim para ir para lá. Mais ou menos, viu? Porque essas línguas asiáticas que a gente considera como línguas exóticas, no nosso meio a gente chama essas línguas de línguas exóticas, porque usam um vocabulário diferente, uma grafia diferente e tal. É muito difícil, porque exige tantos anos. O chinês, por exemplo, é uma língua tonal, que é uma coisa que não existe no mundo ocidental. Significa que se você falar a mesma palavra num tom diferente, ela significa coisas diferentes. E às vezes 3 tons diferentes da mesma palavra significam 3 coisas diferentes. Para a gente, esse tipo de sutileza é muito difícil. Não estou dizendo que é impossível para um adulto aprender. Mas se você tivesse que falar o idioma de todos os países para onde você vai, você não faria outra coisa na vida a não ser estudar idioma, né? Então, é por isso que o mundo acaba adotando alguns idiomas que são mais coringas, né? O inglês, por aquele aspecto que eu mencionei, por linguisticamente ser mais simples do que os outros idiomas, talvez seja mais fácil. A Bárbara colocou, o que você sugere para aprender espanhol, além de cursos? Olha, eu tenho menos experiência com o aprendizado de espanhol. Eu estudei muitos anos, mas uma coisa que eu fiz quando eu estava desenvolvendo o espanhol, só que eu estava estudando espanhol para trabalhar como intérprete, né? Então eu fiz aulas particulares, eu nem cheguei a fazer aula em escola, só fiz aulas particulares. Depois eu fui para a Espanha 2 vezes fazer cursos, quando eu já estava com um nível mais avançado, eu fui 2 vezes para lá estudar. E hoje em dia, acessar muita coisa no YouTube. O YouTube, se você fizer pesquisa, tipo, como se fala tal coisa, como se pronuncia tal coisa, ou se você quiser estudar um tema específico, tem uma enxurrada de coisas. E você tem que decidir também que sotaque do espanhol você vai querer utilizar. Por exemplo, eu acho, comercialmente no Brasil, pouco interessante o sotaque da Espanha. Que me perdoem quem fala com sotaque espanhol. O primeiro espanhol que eu estudei foi da Espanha, depois eu mudei totalmente. Mas eu acho mais interessante pegar um espanhol como o da Colômbia, por exemplo, que é um espanhol muito bonito, bastante neutro, assim, mais neutro que o argentino. Depende um pouquinho da finalidade que você quer aprender o idioma, né? E focar num tipo de pronúncia, não ficar misturando muito. É que nem gente que está querendo aprender inglês, começa a misturar um pouquinho de pronúncia americana, um pouquinho de pronúncia britânica. Você tem que fazer uma escolha e ficar com ela. Porque qualquer pronúncia está válida, contanto que ela seja consistente. Eu nunca consegui cair de amores, não. Sei lá, não sei, o britânico não sei. Sempre para mim foi inglês dos Estados Unidos e não tem como, não. O Jefferson perguntando aqui quais são as oportunidades na citricultura. Falaram o inglês agro? O que você me fala de citricultura? Eu não conheço, para falar a verdade, eu não conheço quase nada de citricultura. As poucas coisas que eu fiz foram aqui no Brasil, com gringos que vieram para cá, mas, inclusive, meu vocabulário nessa área de citricultura é muito pobre. Eu trabalho basicamente, a Jefferson perguntou, né? Eu trabalho basicamente com grãos, Jefferson. Eu faço um pouco de pecuária, mas o meu forte na agricultura são grãos. Então, é milho, soja. Trabalho bastante com algodão. Eu trabalhei durante muitos anos com a Brapa em viagens comerciais, tanto levando os produtores brasileiros para o exterior para vender a ideia do nosso algodão, que é um algodão bastante específico, aliás, né? Um algodão hoje que atingiu uma boa qualidade. Se você pensar nas características intrínsecas do algodão, né? Não tem um índice de fibra curta muito alto, tem um microner numa faixa bacana, comprimento de fibra legal. Então, trabalho bastante com isso. O ano passado tive a oportunidade de trabalhar várias vezes no Canadá com canola também. Já fui para os Estados Unidos a trabalhar com cana-de-açúcar, embora a cana-de-açúcar lá, como vocês sabem, é só para produção de açúcar e não para produção de etanol. Então, a minha área na agricultura se resume mais ou menos a essas culturas que eu mencionei. Então, citricultura, eu vou ficar te devendo. Eu quero te convidar para você, vou falar para o Luquinha te dar
o acesso depois na pecuária, que eu adoraria seu feedback no curso que eu estou construindo da pecuária, viu? Acho que vai ser bem interessante o seu token lá. E também no ISA, viu? Que eu sei que você tem acesso ao ISA também, adoraria seu feedback ali. São 221 aulas, Walter. Eu não sei se você vai ter tempo, viu? O pessoal me chama de Isa. Isa, parabéns. Escrevi para você. Eu quero mais uma vez agradecer. Você sabe que as portas aqui, o coração tá aberto. Eu tava falando ali, eu quero, a hora que você vier aqui para Rio Verde, vamos fazer alguma coisa. E a gente a hora que eu for para São Paulo, vamos marcar alguma coisa também. Claro, vou levar o Luquinha comigo. A gente estava em São Paulo antes dessa pandemia. A gente foi na Band, a gente foi no programa do Terra Viva, se eu não me engano, mas a gente não estava conversando ainda. Mas, enfim, vai ter muita coisa para acontecer esse ano aí. Com certeza. Muita gratidão, tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Meu presente esse ano, eu quase morri aqui a hora que você falou sim. Eu falei, não acredito. E o Ivan, tô devendo um vinho pro Ivan, viu? Que ele vai pegar no meu pé aqui, que eu falei, não, vou te dar uma garrafa de vinho, só porque você fez essa ponte aí com o Walter, maravilhosa. Grande Walter, o Walter é maravilhoso, gente. Muito obrigada por ter acompanhado a gente aqui. É o maior profissional de inglês desse país, ele é incrível, tô muito feliz de ter ele no ISA. E aproveita e compartilha com quem você sabe que esse conteúdo vai ser importante, tá? Beijão, bye! Pessoal, esse é o nosso assunto, o nosso conteúdo de hoje do podcast. Se você curtiu, deixa seu like, comentário. Esse conteúdo é produzido com muito carinho pra você. Eu quero muito que você aplique ele e depois manda mensagem, pode ser por aqui ou no direct ou no Instagram também, no Facebook, LinkedIn, que é o LinkedIn que a gente fala, né? LinkedIn, e-mail, enfim. Se você aplicar, me conta depois. É muito importante pra mim que você aplique e depois me conta pra eu poder produzir mais conteúdo pra você, seja útil para você. Então até a próxima e vamos espalhar esse inglês agro juntos.